Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cards e Bola. Meu nome é Rafael Satamini e hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, nós vamos falar sobre o carrossel de técnicos da NFL, né? Os jogos de futebol americano são muito conhecidos pela sua intensidade, mas não tem nada mais intenso do que a Black Monday. Para você que não conhece a Black Monday é a primeira segunda-feira após o final da temporada regular. Acabou a temporada regular da NFL, os times, no dia seguinte, né, na segunda-feira, eles começam, os times que pretendem mudar de comando, eles começam a liberar esses profissionais, né, a demitir esses treinadores, e aí nos dias seguintes vão sendo anunciados novos treinadores. Então, nessas duas últimas semanas, mais ou menos, a gente teve aí vários treinadores demitidos, vários novos treinadores anunciados, e no vídeo de hoje a gente vai analisar com um pouco mais de calma o que vem acontecendo e por que vem acontecendo tanta troca de comando na NFL. Nas duas últimas temporadas, 18 equipes da NFL já trocaram de treinadores. Isso é mais de metade da liga. Se a gente voltar mais uma temporada atrás, as três últimas temporadas, esse número vai subir para 70%. Então eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha e vou passar para vocês essas trocas de comando, tá? Na temporada de 2023 para 2024, os Falcons trocaram de treinador, contratando Raheem Morris. Os Panthers trocaram de treinador, contratando o Dave Canales. Os Raiders efetivaram o Antonio Pierce, que já estava no cargo de forma interina. Os Chargers contrataram o Jim Harbaugh, né, tiraram ele lá da Universidade de Michigan, onde ele foi campeão universitário, e levaram para os Los Angeles Chargers. Os Patriots contrataram o Jared Mayo após a saída do Bill Belichick. Os Seahawks contrataram o Mike McDonald. Os Titans contrataram Brian Callahan e os Commanders contrataram Dan Quinn. Então, desse grupo aqui, de 8 novos treinadores, você vê que 4 já estão rendendo bons frutos aos seus times, né? O Dave Canales, que na segunda temporada já conseguiu ganhar a NFC South e levar os Panthers de volta para os playoffs. O Jim Harbaugh, que não conseguiu vencer a divisão dele, mas conseguiu, através do wild card, levar os Chargers de volta para os playoffs. O Mike McDonald, em Seattle, number one seed, né, na NFC, e conseguiu levar o Seattle Seahawks ao Super Bowl, que vai ser disputado no próximo domingo. E além disso, considerado ele que veio de um cargo de coordenador defensivo, né, veio para comandar essa defesa do Seattle, defesa do Seattle considerada aí por muitos a melhor defesa da liga, num Seattle Seahawks que é favorito a vencer o Super Bowl. Então tá aí uma troca de comando que valeu muito a pena, né, para os Seahawks. E por último, o Dan Quinn, que nessa última temporada realmente não foi uma temporada de sucesso, né, mas a primeira temporada dele, o ano de calouro do Jayden Daniels, foi um ano muito positivo, foram para os playoffs, excelente temporada. Esse ano o Jayden Daniels teve muitos problemas de contusão, então deixou a desejar, mas aparentemente os Commanders estão num caminho melhor. Vamos ter uma noção melhor agora na terceira temporada do Dan Quinn, mas aparentemente eles estavam indo no caminho certo. Na temporada de 2025, né, os Jaguars trocaram de treinador, trazendo o Liam Cohen. Os Saints trocaram de treinador, trazendo o Kellen Moore. Os Raiders contrataram Pete Carroll, né, já com mais de 80 anos de idade. Os Cowboys contrataram Brian Schottenheimer. Os Jets contrataram o antigo Jet, né, o antigo cornerback dos próprios Jets, Aaron Glenn. Os Bears contrataram Ben Johnson, né, a nova mente ofensiva da NFL. E os Patriots contrataram Mike Vrabel, né? O Jerry Mayo só teve realmente aí uma temporada, não foi muito boa. Então, na temporada passada, de 2024 para 2025, os Patriots trouxeram Mike Vrabel. Desse grupo aí de 7 novos treinadores, 4 também já renderam frutos em apenas uma temporada, né? Uma temporada já foi uma ótima temporada.
Os Jaguars com Liam Cohen, que venceu a AFC South, né, e levou os Jaguars para os playoffs. O Saints com Kellen Moore não foi uma temporada vitoriosa, mas no final da temporada os Saints venceram, acho que 4 ou 5 jogos consecutivos. Tyler Schott, que é o calouro, né, o quarterback calouro deles, parecia estar engrenando, né? Então o Saints parecia estar num rumo bom agora no final da temporada, e a contratação do Kellen Moore, né, que é o jovemente ofensivo aí, ex-quarterback da NFL, parece que vai render frutos para os Saints, né? E as outras duas contratações que aparentemente valeram a pena foram dos Bears, né? O Ben Johnson, né? Um excelente trabalho aí na primeira temporada dele de Chicago Bears, levando o Bears bem longe aí nos playoffs, e New England Patriots, né? Mike Vrabel, primeiro ano dele já levando os Patriots de volta ao Super Bowl, muito melhor aí que a encomenda, né? Então nós vamos olhar agora aqui com um pouco mais de carinho essas alterações que a gente não tem ainda como avaliar, porque são alterações que aconteceram nessas 2 últimas semanas, né? Para a próxima temporada, né? Novos técnicos que vão assumir na temporada agora de 2026, e vamos ver se alguém aqui se precipitou, se alguém conseguiu fazer uma mudança que de repente não está dando esperança de gerar melhora e sim piora, né? Um downgrade ao invés de um upgrade de técnico. Vamos analisar aqui com carinho essas mudanças de treinadores para a temporada de 2026. E a gente começa o nosso carrossel de técnicos de 2026 com o Buffalo Bills. Por que começar com o Buffalo Bills? Por ordem alfabética? Não, embora talvez até seja. Não parei aqui para ver isso, me veio na cabeça agora enquanto eu estava falando com vocês. Mas eu começo pelo Buffalo Bills porque talvez a demissão do treinador Sean McDermott seja a que gerou mais espanto, né? Ele estava 9 temporadas no cargo, pegou uma franquia que tinha uma péssima reputação, estava há 17 temporadas sem ir para os playoffs e mudou completamente a cultura lá de Buffalo, né? Transformou os Bills num time respeitado na liga, um time que vai para playoff todo ano, que vence divisão com frequência, né? Venceu a AFC East por 5 temporadas seguidas, né? Então essa demissão do Sean McDermott gerou um certo espanto na comunidade da NFL, não tanto na comunidade dos torcedores dos Bills, né? A torcida do Buffalo Bills já estava um pouco insatisfeita com essa sequência de derrota nos playoffs, no momento decisivo, aquelas derrotas dolorosas por detalhe, e é sempre um detalhe que é contra os Bills, nunca a favor. Então isso aí acabou entrando na conta do McDermott. Ele tinha muito poder dentro da franquia, dentro do vestiário, né? Dizem lá nos bastidores de Buffalo que ele tinha mais poder do que o GM Brandon Beane, e foi por isso que ele foi demitido, o Brandon Beane ficou no cargo, né? Então vamos ver se essa saída do McDermott e a entrada do Joe Brady vai render frutos ao Buffalo Bills. Eu confesso que eu até entendo a demissão do McDermott, tá? Mas não entendo muito a contratação do Joe Brady, né? Porque o Joe Brady ele já era o coordenador ofensivo do McDermott, né? Se você está mandando um treinador porque você acha que o trabalho dele não vai chegar a lugar nenhum, e aí você efetiva alguém que estava na equipe dele, que fazia parte desse trabalho, para mim é uma mudança, mas não é uma mudança consideravelmente grande, vamos dizer assim, para inspirar que vamos ter aí novos resultados bem mais positivos com a contratação de alguém que já estava lá dentro, né? Pode dar certo? Pode, mas gera uma certa estranheza, gera uma desconfiança e passa uma impressão que talvez
os torcedores do Buffalo Bills vão ver um time parecido com o que já vinha jogando. Próximo da lista é o Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers perdeu seu treinador Mike Tomlin. Né? Por que eu estou colocando aqui como perdeu? Porque, teoricamente, os Steelers não demitiram o Tomlin. O Tomlin ele pediu demissão. Tanto é que ele não pode simplesmente assinar agora com outro time. Né? Se por acaso o Arizona Cardinals ou o Las Vegas Raiders, que na data da gravação desse vídeo ainda não decidiram quem vão ser seus novos treinadores, quiserem contratar o Mike Tomlin, eles têm que fazer primeiro um acordo com o Pittsburgh Steelers. Né? Geralmente é feita uma troca por escolhas de draft nesses casos, né? E o Mike Tomlin, a princípio, parece que vai tirar aí um ano sabático, depois de 19 temporadas lá nos Steelers, nas quais ele conseguiu vencer apenas um Super Bowl, ainda lá na época do Big Ben Roethlisberger. Para o lugar do Mike Tomlin, vem o Mike McCarthy, que foi head coach dos Packers na época que o Aaron Rodgers estava nos Packers, conseguiu vencer um Super Bowl com o Rodgers lá, depois teve uma saída meio conturbada, foi treinador dos Cowboys, foi uma passagem meio apagada nos Cowboys, não foi muito bem como treinador dos Cowboys, mas como ele venceu um Super Bowl com os Rodgers na época dos Packers, fica a pergunta no ar: será que o Aaron Rodgers vai topar voltar para mais uma temporada como quarterback do Pittsburgh Steelers, na esperança de conseguir reacender essa mágica aí dessa parceria com o McCarthy e tentar mais um Super Bowl antes da sua aposentadoria? Vamos descobrir em breve. E agora vamos falar do Miami Dolphins. Bom, os Dolphins trocaram uma mente ofensiva, né, que seria o Mike McDaniel, uma jovem mente ofensiva, por uma jovem mente defensiva, né, trazendo o Jeff Hafley. O Jeff Hafley era coordenador defensivo do Green Bay Packers. Antes disso, ele foi treinador por 3 temporadas de Boston College, na Universidade de Boston College. Essa aqui é uma mudança de técnico que não me parece ser, eles tiraram uma mente jovem ofensiva para trazer uma mente jovem defensiva. Eles acham que precisam melhorar no lado defensivo da bola. Não acho que é isso. Eu acho que é uma mudança que visa mudar a cultura do time, né? Mudar a cultura do vestiário, transformar o vestiário do Miami Dolphins num vestiário mais sério, mais disciplinado. Havia muitos boatos de que o Mike McDaniel tinha perdido o comando do time, os jogadores não respeitavam ele. Então, para mim, essa mudança do McDaniel pelo Hafley visa isso, né? Visa trazer alguém que vai merecer o respeito dos jogadores, vai instituir uma nova cultura, cobrar a disciplina do elenco lá dos Dolphins, e vamos ver se isso vai dar certo ou não. O próximo time aqui da lista é o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, que perdeu o seu treinador, aliás, perdeu não, demitiu o seu treinador, John Harbaugh, que estava no comando há 18 temporadas. Aliás, isso aí definitivamente foi o que mais chamou a atenção nesse carrossel de treinadores, né? Você vê aí o McDermott de Buffalo, que estava há 9 anos com sucesso no cargo, sendo mandado embora. Mike Tomlin estava 19 anos nos Steelers também. No caso dele não foi mandado embora, mas saiu e havia grande pressão da torcida para que ele saísse. E agora também aqui no caso do Baltimore Ravens, o John Harbaugh, que estava lá há 18 temporadas no comando do Ravens, também demitido para a entrada de Jess Minter, né? Uma jovem mente defensiva aqui no caso. Ele era o coordenador defensivo do Chargers, mas aqui tem um detalhe interessante. Antes dele trabalhar como coordenador defensivo do Chargers junto com o Jim Harbaugh, que é irmão do John Harbaugh, ele também foi coordenador defensivo da Universidade de Michigan, lá com o Jim Harbaugh. Então o Jim Harbaugh saiu de Michigan,
foi para o Chargers, levou o Jesse Minter com ele e agora o Jesse Minter deixa de trabalhar com o Jim Harbaugh para assumir a vaga que era do irmão dele, John Harbaugh, como treinador do Baltimore Ravens. Essa modificação faz muito sentido para mim, porque a defesa dos Ravens, embora tenha muito talento, muito jogador bom, deixou bastante a desejar na última temporada, né? Então, realmente um treinador defensivo, um treinador que fez até um belo papel essa temporada aí, comandando a defesa do Chargers. A defesa do Chargers foi bem melhor nessa temporada. Parece ser realmente o nome adequado aqui para o Baltimore Ravens. Vamos ver se na prática a coisa também funciona. E agora nós vamos falar do Cleveland Browns. Esse Cleveland Browns continua sendo os mesmos Browns de sempre. Na minha modesta opinião, é uma troca que não deve render muitos frutos, tá? Eu sinto muito se você é torcedor dos Browns e vai ficar aqui chateado comigo, pode me xingar no chat aí, nos comentários à vontade, mas o Stefanski, para mim, era um treinador overrated, né? Ganhou prêmio de treinador do ano e tal. Eu honestamente não vi assim um excelente trabalho dele. Ele ficou muito tempo lá como treinador do Browns. E o destaque positivo dos Browns para mim é a defesa. Em todas essas temporadas, o destaque positivo para mim foi a defesa. E a defesa não era comandada por ele, a defesa era comandada pelo Jim Schwartz, né? Então ele teve o Baker Mayfield como quarterback, cortou ele, né? Deixou a entender que o problema era o Mayfield. O Mayfield depois jogou muito bem, teve uma passagem ruim nos Panthers, mas os Panthers também é uma franquia com muitos problemas. Depois teve uma passagem muito curta, mas boa pelos Rams, jogou meia temporada nos Rams, mas jogou bem. E aí depois ele teve a chance de assumir, né, o papel de quarterback lá dos Buccaneers e está muito bem nos Buccaneers. Para mim é um quarterback top 10 da NFL. Então você viu que o problema ali nos Browns naquela época não era o Mayfield, né? Também não vou dizer que era o Stefanski, mas definitivamente não era o Mayfield. E agora essa última temporada, uma temporada muito confusa, draftaram Dylan Gabriel, depois draftaram o Shedeur Sanders. Parece que o Shedeur Sanders estava muito melhor nos treinamentos, mas ele evitou de tudo quanto é maneira colocar o Shedeur Sanders para jogar. Começou a temporada com o Joe Flacco, depois botou o Dylan Gabriel, e aí parece que só colocou o Sanders quando não tinha mais opção. É uma demissão que para mim faz sentido, tá? Eu acho que o Stefanski deixou muito a desejar, mas a entrada do Todd Monken, né, que é o novo treinador aí dos Browns, para mim não é um upgrade, né? Para mim é outro que deixou a desejar como coordenador ofensivo dos Ravens. Não acho que ele fez um bom trabalho lá. E o Cleveland Browns teve um processo de seleção de técnico conturbado, fez entrevista com alguns candidatos, parece que estava pedindo para o pessoal fazer uma redação com não sei quantas folhas, explicando por que eles deveriam ser o novo técnico dos Browns. Um negócio muito estranho, muito atípico. E nessa brincadeira, o que eles conseguiram fazer foi irritar o Jim Schwartz, né? O Jim Schwartz fez um belo trabalho como coordenador defensivo deles, né? Foi entrevistado 2 vezes por cargo, estava com a impressão de que ele ia ganhar uma oportunidade como treinador dos Browns e acabou que o Jim Schwartz parece que apareceu lá logo depois da contratação, do anúncio do Todd Monken como novo treinador dos Browns. O Jim Schwartz parece que apareceu na sede dos Browns, se despediu de todo mundo, brigou com o pessoal lá da direção, esvaziou o armário dele, falou que não vai voltar, embora ele tenha mais um ano de contrato aí como coordenador defensivo dos Browns. Ele falou que ele não pretende cumprir esse contrato. E agora os Browns
para variar, estão numa situação meio patética, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que o Todd Monken consegue fazer. Eu não estou muito otimista. E aí a gente chega no Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons, eu não gosto de tudo aqui, entendeu? Eu não gosto da demissão do Raheem Morris. Eu acho que o Raheem Morris, ele pagou o pato por um erro do GM, né? O antigo GM dos Falcons, que também foi demitido, ele cometeu uma gafe absurda, ele deu uma grana enorme para o Kirk Cousins, logo em seguida ele gastou a primeira escolha do draft lá da temporada passada para draftar o Michael Penix Jr., sem necessidade, um prospecto muito arriscado, que havia muitas dúvidas sobre a saúde dele, se ele era um prospecto que valeria uma escolha de primeira rodada ou não. Acabou alienando o Kirk Cousins, o Penix Jr. aparentemente, pelo menos até agora, não deu certo. E aí o dono da equipe ficou pé da vida, mandou embora o GM e acabou mandando embora o Raheem Morris, que não tinha nada a ver com isso. Na segunda temporada dele, que foi essa última, agora 2025, quando ele efetivamente recebeu reforços, recebeu sangue novo para colocar na defesa dele, ele que é uma mente defensiva, foi coordenador defensivo dos Rams, que foi campeão, ele conseguiu melhorar bem a defesa dos Falcons nessa última temporada. A defesa dos Falcons parecia realmente estar evoluindo, ele parecia estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele merecia continuar, né? E aí eu acho que os Falcons, ao contrário do Buffalo Bills, que mudou muito pouco a direção, eu acho que os Falcons exagerou na mudança de rota e acabou mandando embora um bom treinador. E para o lugar dele trouxe o Stefanski, que é um treinador que para mim não fez um bom trabalho no Cleveland Browns. Não tem nada que me leve a crer que ele vai fazer um bom trabalho nos Falcons, mas essa é a minha humilde opinião, eu posso estar muito equivocado, a gente vai descobrir, né, o que vai ser dos Falcons agora com o Stefanski no comando. Próximo da lista, New York Giants. O New York Giants demitiu o Brian Daboll, seu treinador, no meio da temporada, uma demissão que não fez muito sentido para mim, né? O Brian Daboll, ele teve um período muito complicado ali, onde não estava dando muita coisa certa. Na época em que o Daniel Jones era o quarterback deles, eles finalmente resolveram cortar laço com o Daniel Jones. Daniel Jones foi ser quarterback lá do Indianapolis Colts e eles draftaram Jackson Dart, que foi uma escolha do Daboll. O Daboll entrevistou o Dart, o Daboll bateu na mesa pelo Dart, pediu o Dart. Eles fizeram um trade-up na primeira rodada do draft passado para pegar o Jackson Dart. O Jackson Dart ele foi sendo introduzido aos poucos, né, ao comando ali do ataque do New York Giants no início dessa última temporada. E conforme o Jackson Dart estava engrenando, né, estava ali se consolidando como novo quarterback titular do New York Giants, parecia que o Brian Daboll ia conseguir imprimir ali um trabalho desde o início, né? E aí, do nada, ele é mandado embora no meio da temporada, né? Ele que fez todo o veto, todo o processo de seleção do Jackson Dart. Esse vai ser o novo quarterback do New York Giants e o treinador que escolheu ele não vai estar lá para comandar ele, né? E aí, para o lugar do Giants, vem o John Harbaugh, né? John Harbaugh, que acabou de ser mandado embora aí depois de 18 temporadas no Baltimore Ravens, já assinou para assumir o New York Giants em mais uma contratação que, para mim, é uma contratação que visa mudança de cultura, né? Você mudar a cultura, você tentar imprimir uma cultura vencedora, né, nesse time do New York Giants que vem aí há muito tempo, né, com campanhas não vitoriosas, né? Então vamos ver se o Harbaugh consegue mudar a cultura e levar o New York Giants de volta ao tempo de glória dele.
Agora vamos falar do Tennessee Titans. Tennessee Titans não tem nem muito o que falar, né? Eles demitiram o Brian Callahan, né, que teve 2 temporadas bem apagadas como treinador do Tennessee Titans, e trouxe para o seu lugar o Robert Saleh, que teve também 3 temporadas bem apagadas como treinador do New York Jets, né? Eu não critico a demissão do Callahan, mas eu critico a contratação do Saleh, né? Ele não mostrou, né, nada assim promissor quando ele teve a oportunidade de ser treinador, né? Você não tem no Tennessee Titans um time muito melhor do que era aquele New York Jets que o Saleh assumiu, né? Então eu não sei o que eu posso falar aqui para dar esperanças para o torcedor do Titans de que dessa vez o Saleh vai fazer um grande trabalho. A única coisa que um torcedor do Titans pode se animar é que pelo menos as 2 passagens que ele teve como coordenador defensivo dos 49ers, ele foi muito bem. Então quem sabe agora, né, ele não consegue fazer um trabalho melhor no Titans, né? Não me anima muito essa troca de técnico, mas quem sabe pode dar certo. Para encerrar, nós vamos falar aqui do Arizona Cardinals e do Las Vegas Raiders, que são 2 times que também demitiram seus treinadores, o Jonathan Gannon e o Pete Carroll, respectivamente, mas ainda não anunciaram um novo treinador. Isso deixa entender que talvez eles estejam de olho em alguém que ainda está disputando, que ainda está na disputa aí do Super Bowl, ainda não pode assinar como novo treinador. Alguém que esteja no coaching staff ou do Seattle Seahawks ou do New England Patriots. O nome mais comentado, né, é o do coordenador ofensivo dos Seahawks, Clint Kubiak, né, que fez um belo trabalho aí no ataque do Seattle, com o Sam Darnold, com o Jackson Smith-Njigba, o JSN teve a melhor temporada dele, o Sam Darnold lançou para mais de 4.000 jardas, um belo ataque do Seahawks aí esse ano, e que foi tão bem que está disputando o Super Bowl. Então é bem provável que esses 2 times estejam interessados no trabalho do Clint Kubiak, e quem será que vai ter o Kubiak como técnico na temporada 2026. Bom, agora que a gente já falou sobre o carrossel de técnicos da NFL, né, todas as mudanças de comando de time, eu queria falar sobre um caso aqui meio peculiar, uma situação que eu achei completamente fora do padrão, que eu não estou vendo ser muito falado, e eu queria trazer aqui para vocês e ver o que vocês acham. Vocês coloquem aí nos comentários depois o que vocês acham sobre isso. Eu vou ter que olhar a cola aqui porque o nome dele é muito complicado, tá? Mas eu queria falar com vocês sobre o Kwesi Adolfo Mensah. Vocês sabem quem é essa pessoa? Então, ele era o GM, né, o General Manager do Minnesota Vikings. E a minha pergunta para o dono do Minnesota Vikings é: qual é o seu plano? O que você está pensando da vida? Né? O Vikings demitiu o seu General Manager essa semana, agora que passou, e como a gente já está aí em fevereiro, né? Praticamente, quando ele foi demitido ainda era janeiro, mas agora nós já estamos em fevereiro e o Vikings continua sem General Manager. Eu gostaria de lembrar que o NFL Combine é no final desse mês. Na segunda semana de março a gente já entra em Free Agents. Em abril é o Draft, né? E aí geralmente quando sai o GM sai um monte de olheiro junto. Eu não sei nesse caso se o Vikings conseguiu manter os olheiros ou não, né? Mas mesmo que eles tenham mantido os olheiros, eles não são idiotas, eles sabem que vai entrar um novo GM, e quando esse novo GM entrar, ele vai trazer os olheiros de confiança dele. Então, mesmo que eles não tenham mandado os olheiros embora, eles sabem que eles estão ali numa espécie de aviso prévio, né? O nível de entrega
O nível de comprometimento desses olheiros agora não vai ser o mesmo. Então eu não consigo aqui entender qual é a estratégia, né, do dono do Minnesota Vikings, mas é uma estratégia arriscada. Eu afirmo que é uma estratégia arriscada. Eu não sei a repercussão que isso vai dar, eu não estou vendo muita gente falar disso, mas fiquem de olho nesse draft do Minnesota Vikings, aí nessa off-season do Minnesota Vikings, que pode ser muito conturbada. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha trazido aqui informações que de repente vocês não sabiam, ou de repente algum ângulo que vocês ainda não tinham observado ou pensado a respeito, né? Essa próxima semana eu pretendo voltar com 2 vídeos. Se tudo der certo, né, eu vou voltar com um vídeo falando sobre cards, né? Esse aqui é o canal Cards e Bola. Vamos ter vídeos como o de hoje, que a gente vai falar só de bola. Vamos ter vídeos como esse que eu estou mencionando, que eu pretendo fazer, onde a gente vai falar só sobre cards. E vamos ter vídeo que a gente vai falar sobre os dois, como foi o vídeo passado, né? Falamos de bola, depois abrimos um pacotinho de cards, né? Então essa semana eu quero fazer um vídeo falando só sobre cards, né? Ou no qual eu vou terminar de abrir esse pacotinho aqui que eu abri no último vídeo, mas abri só a metade, então a outra metade eu vou abrir no próximo vídeo, né? Junto com um outro pacotinho aí, que é surpresa, vocês vão ver no próximo vídeo. E também, né, no mais para frente aí, mais para o fim da semana, eu trazer um videozinho com a prévia do Super Bowl, né, falando um pouquinho sobre esse Super Bowl 60 entre Seattle Seahawks e New England Patriots. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram comigo até aqui, não esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar as notificações para você ser informado do próximo vídeo e a gente se vê lá.